Boa tarde, meus queridos. Então, nessa aula de hoje eu vou fazer o seguinte. Eu escolhi uma questão de cada capítulo da apostila 3 para resolver. Então, ficou um tipo de cada questão, né? Vocês vão ver que não são questões dificílimas. Eu peguei do último capítulo uma questão um pouco mais complicada para a gente começar a trabalhar a questão do raciocínio lógico, tá? Mas eu acho que vai ajudá-los. Então, aula 31 da apostila 3, primeira questão. Ele fala o seguinte: o lítio é um metal alcalino muito reativo e apresenta dois isótopos naturais. Então, existem dois tipos de lítio. O lítio com massa atômica 6 e o lítio com massa atômica 7. O lítio com massa atômica 6 ele existe em 7,5% de todo o lítio da natureza, enquanto o 7, 92,5%. Ele quer saber a massa atômica do elemento lítio. Então, como que eu calculo essa massa atômica? Ou essa massa atômica média? Vai ser a contribuição de cada isótopo, o lítio 6 e o lítio 7, multiplicado pela sua abundância. Tá? E isso dividido por 100% de todo o lítio, que é 6 ou 7. Então, resolvendo essa expressão matemática, 6,925 seria a massa atômica do lítio, que é a massa atômica, gente, que a gente encontra na tabela periódica. Essa diferença aqui na segunda casa, depois da vírgula, deve ser alguma aproximação que foi feita na massa atômica ou na abundância de cada elemento, mas uma aproximação que dá um valor muito próximo, né? 6,925 aproximadamente 6,93, que é muito próximo de 6,94, mas é daí que vem a massa atômica que aparece na tabela periódica, que é a média ponderada de cada isótopo. Questão 2, da aula 32, né? Na verdade, questão 1 da aula 32, da apostila 3. Ele pergunta o seguinte: determine a massa molecular das substâncias químicas a seguir usando a tabela periódica. Então, eu peguei um exemplo só porque a resolução vai ser sempre igual. Eu tenho a molécula de amônia, que tem um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, se eu consultar a tabela periódica, eu vou ver que a massa de hidrogênio é 1,00, aproximadamente 1. Quando eu aproximo esse número, gente, o que eu estou falando de forma simbólica? Eu estou representando o isótopo mais abundante, tá? Então, o isótopo mais abundante do hidrogênio é o hidrogênio com massa atômica igual a 1. Enquanto o nitrogênio na tabela periódica, ele é 14,0. Então, aproximadamente 14. Qual é a massa atômica da amônia? O somatório, a massa molecular da amônia seria o somatório das massas atômicas. Tem um nitrogênio, tem massa 14, e tem 3 hidrogênios com massa igual a 1. Então, somatório 17. Essa é a massa molecular da amônia. Então, a massa molecular é sempre o somatório das massas atômicas, tá bom, gente? Aula 33, fazendo uma relação agora entre mol e massa. A questão 1 fala o seguinte: nesse parafuso foram usados 0,1 mol de ferro. Ele quer saber qual é a massa em gramas desse objeto. Então, nesse parafuso eu tenho 0,1 mol de ferro e eu quero saber o quanto que equivale isso em massa. Primeira coisa que eu faço, gente, olha a tabela periódica. Qual é a massa atômica que aparece na tabela periódica? 55,84. 55,84, aproximadamente 56. Essa é a massa em unidades. Se eu converter unidade para mol, eu consigo converter de unidade para massa em gramas. Então, lembrando
que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 coisas. Mas como a questão ela usa como unidade 1 mol, eu vou utilizar como unidade 1 mol. Eu não preciso utilizar o 6 vezes 10 a 23, tá? Então, 1 mol de átomos de ferro, 56 gramas. Então, a massa molar, a massa referente a 1 mol, é sempre a massa equivalente à massa em unidades. Galera, não tem erro. Então, sempre que eu armazenar 1 mol de qualquer coisa, de qualquer átomo, ela é equivalente à massa em unidade, só que agora com unidade em gramas, tá? Então, como esse objeto tem 0,1 mol de átomos de ferro, eu tenho, na verdade, 5,6 gramas de átomos de ferro. O que significa isso, gente? Esse parafuso, que ele é feito basicamente de átomos de ferro, ele tem uma massa 5,6 gramas. Isso equivale a 0,1 mol de átomos de ferro. Então, são unidades equivalentes. Isso aqui é só uma conversão de unidades. Mais informações. Se eu tenho 0,1 mol, eu tenho 0,6 vezes 10 a 23, né? Se 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, então 0,1, 0,6. Passando para a notação científica, 6 vezes 10 a 22 átomos de ferro. Então, se eu pegar um parafuso com 5,6 gramas, botar na balança, eu tenho quantos átomos de ferro? 6 vezes 10 a 22 átomos de ferro, ou 0,1 mol de átomos de ferro. Aula 33 e 34 da apostila 3, tá? Uma relação mol, número de átomos ou moléculas. A questão pede o seguinte: um refrigerante de baixa caloria contém 0,4 gramas de aspartame por litro, que é o adoçante. Quantas moléculas do adoçante, aí ele fala qual é a massa do adoçante, existem nessa garrafa de 2 litros? Primeira coisa, ele fala que a massa de aspartame é 0,4 gramas por litro. Então, se em 1 litro tem 0,4, em 2 litros tem 0,8 gramas de aspartame. Por enquanto, tranquilo. O que eu quero fazer? Saber quantas moléculas de aspartame eu tenho em 0,8 gramas. Qual é a referência que eu tenho? É a referência em relação à massa molecular do aspartame, que é C14, H18, N2O5. Então, eu tenho que somar essas massas atômicas para conseguir encontrar a massa molecular, para depois fazer a relação em mol. Então, carbono, 12 unidades, são 14 átomos de carbono. Hidrogênio, 1 unidade, são 18 átomos de hidrogênio. Nitrogênio, 14 unidades, são 2 nitrogênios. E oxigênio, 16 unidades, são 5 oxigênios. Somando tudo isso, eu tenho 294 unidades. O que significa isso, gente? Significa que em 1 mol eu tenho 294 gramas. É isso. Então, eu converti de unidade para grama, utilizando como referência um número de mols. Beleza, agora fica simples a questão, é uma regra de 3, não é? Se em 1 mol eu tenho 294 gramas, então quando eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho 294 gramas. Por que eu utilizei essa referência? Porque ele pediu a quantidade de moléculas, tá? Se ele pedisse a quantidade de mols, eu usaria 1 mol equivale a 294. Então 0,8 equivale a quantos mols? Mas eu perguntei o número de moléculas. Então 0,8 gramas, quantas moléculas? 0,8 vezes 6 dividido por 294. Né? Eu tenho 0,016 vezes 10 a 23 moléculas de aspartame. Galera, já está aqui o resultado. Passando para a notação científica, eu tenho que botar esse valor acima de 1 e abaixo de 10.
Então eu posso andar com a vírgula uma, duas vezes. Eu vou gerar o número 1,6. Então eu vou ter que diminuir uma centena aqui em cima, porque eu multipliquei por 100, né? 1, 2. Então 1,6 vezes 10 é 21 moléculas de aspartame. Tá, galera? Então, pediu o número de moléculas, pediu o número de átomos, a referência é o 6 vezes 10 é 23. Questão 36. Aula 36, a questão 2, que envolve compostos iônicos, massa, número de íons. Galera, uma questão um pouco mais elaborada, tá? É o último capítulo. Continue fazendo questões, agora comecem a olhar as questões adicionais. Vamos combinar o seguinte, eu vou botar no texto. Façam as adicionais ímpares primeiro, tá? Eu vou selecionar algumas ímpares e corrijo na próxima aula. Vamos lá, questão 2. O ferro é um nutriente essencial para mamíferos, inclusive o ser humano. Na hemoglobina, o ferro aparece na forma de íons ferro 2+. Somente 10% do ferro existente nos alimentos, como feijão, é absorvido pelo organismo humano. Em uma refeição, ocorre a injeção de 100 gramas de feijão, que contém só 0,2% de ferro. Sabendo que cada molécula de hemoglobina contém um cátion ferro, determine quantas moléculas de hemoglobina poderiam ser sintetizadas. Galera, ele pede a quantidade de moléculas de hemoglobina, mas não dá nenhuma informação em relação à hemoglobina. Ele dá informações em relação ao ferro. Então, se eu consigo calcular o ferro, eu calculo o ferro, porque no final ele fala que para cada cátion ferro eu tenho uma molécula de hemoglobina. Olha, para cada molécula de hemoglobina contém um cátion ferro. Então, a quantidade de ferro que eu encontrar vai ser a quantidade de hemoglobina. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Quando o maluco come 100 gramas de feijão, ele só está consumindo 0,2% de ferro. Né? Então, quando ele come 100 gramas de feijão, ele só está ingerindo 0,2 gramas de ferro. Né? Só 0,2% de 100 gramas. Desse ferro que ele ingeriu, só 10% ele vai ser absorvido pelo corpo. Então, 0,2, 100%, só 10% é absorvido, então só é absorvido 0,02 gramas de ferro. Então, gente, essa é a quantidade de ferro que vai ser utilizada. Então, para resolver a questão, eu tenho que mudar essa unidade, passar ela de massa para quantidade de átomos, tá? Nesse caso, quantidade de íons. A massa do ferro, 56 unidades. Tá? Se eu não tivesse esse valor aqui na questão, eu procuraria na tabela periódica. A constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 partículas por mol. Você está falando que o mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Mas essa informação vocês precisam saber. Mas estava na questão. Então, se 1 mol equivale a 56 gramas, então 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, 56 gramas. Novamente, olha, eu usei o 6 vezes 10 a 23 porque eu quero saber quantas moléculas de hemoglobina. Então, eu uso essa referência. Só 0,02 gramas é absorvida. Então, a quantidade de átomos de ferro é 0,002 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Passando para a notação, 1, 2, 3. Multipliquei isso aqui por 1000. Então, eu vou ter que dividir o 10 a 23 por 1000. Então, vai ser 2 vezes 10 a 20 átomos de ferro. Na verdade, átomos de ferro não, de íons ferro 2+. Tá? Então, para cada molécula de hemoglobina, um cátion ferro 2+. Então, quantas moléculas de hemoglobina eu tenho? A mesma quantidade de íons ferro.
2 vezes 10 a 20 moléculas de hemoglobina. Galera, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Então, combinado, próxima aula, questões ímpares da apostila 3. Beijinho, fiquem bem. Tá? Até mais.